Temos estado a falar sobre dor e sofrimento e ouvir o coração é muito importante, não é? Esta semana alguém esteve a falar comigo e disse-me que algumas coisas têm feito luz no entendimento da pessoa que estava a falar comigo e então, por aquilo que a pessoa me falou, que é algo privado, como é óbvio, eu entendi a razão pela qual eu estou neste momento a falar sobre dor e sofrimento, não é? Porque não deveria estar a falar sobre dor e sofrimento, deveria estar a falar sobre outro tipo de mensagem que nos animasse, empolgasse. No entanto, eu estou neste momento a falar sobre um tema que não é muito agradável de falar, porém útil, porém necessário. Porquê? Porque falar sobre dor e sofrimento é falar de alguma coisa que é uma realidade na vida do homem, não é? Se não é numa fase, é noutra, sempre há este tipo de dor e sofrimento de alguma maneira. Todos nós temos dores e sofrimentos, não é? Obviamente que as dores, elas são importantes e são boas. As dores são importantes, são muito boas. Não tenha dúvida do que eu estou a dizer. Eu sei o que eu estou a dizer. Porque as dores muitas vezes são um alarme para mostrar que alguma coisa não está bem. Por exemplo, no nosso corpo, na nossa alma, não é? Há dores da alma e há dores no corpo, não é? As dores do corpo dizem algo, há aqui alguma coisa que não está bem. Não é? É por isso que, como vocês sabem, há órgãos interiores do nosso corpo que eles não manifestam dor, não é? Deixem, por exemplo, há órgãos que não manifestam dor. E o que é que acontece? Quando damos conta, se há um problema, já deixamos adiantar esse problema, não é? Porquê? Porque não houve manifestação de dor. Então, as dores são bastante importantes, não é? Fazem parte de um sistema de alarme para o nosso corpo e às vezes até dores da alma que não são bem diferentes das dores do corpo e são muito importantes. Alguém disse, não sei quem, mas o crédito não é meu, que Deus sussurra-nos em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nosso sofrimento. Isto significa que às vezes para Deus falar conosco é só nos momentos de sofrimento. Ou seja, no prazer não o ouvimos, não é? Às vezes na consciência também não. Então é necessário que de alguma forma haja um momento especial, haja um momento de dor ou de sofrimento ou de uma tempestade, um problema que aparece para muitas vezes conseguirmos permitir-nos ouvir a voz de Deus e ficarmos mais sensíveis para determinadas coisas na nossa vida, não é? Às vezes, queridos, há determinadas coisas que acontecem aos homens que são simplesmente para os despertarem, aproveitar melhor o tempo, por exemplo, aproveitar melhor a família, por exemplo, aproveitar melhor o dinheiro, por exemplo, aproveitar melhor alguma coisa. Não sei se me conseguem entender. Enquanto tudo está, enquanto as águas estão muito calmas, muito serenas, nós vamos com a onda e muitas vezes não nos apercebemos de tantas coisas belas e boas que nos rodeiam, que às vezes só valorizamos quando as ondas ficam mais altas, quando o mar fica mais encapelado, não é? Então é importante que criemos esta sensibilidade e esta percepção no sentido de percebermos que muitas vezes a única forma que Deus tem de falar conosco é no nosso sofrimento. Temos dito aos irmãos que crescer dói, não é? Deus quer que nós cresçamos. Nós também queremos crescer, sim ou não? Quem é que quer crescer? Oh, muitos irmãos querem, outros não levantaram a mão, não quiseram fazer o exercício, não é? Mas eu quero vos dizer uma coisa. Todos nós dizemos que queremos crescer.
Todos nós dizemos que queremos crescer. O problema é quando esse crescimento começa a doer, não é? Aí a coisa pia de outra maneira, não é? E às vezes nós mudamos de ideia e podemos dizer assim, ei, pá, poxa, eu bem queria crescer, mas dá tanto trabalho. Crescer dá tanto trabalho. Crescer às vezes dão tantas dores de crescimento que às vezes nesse período de crescimento não se sabe muito bem. Mas quando nós passamos para a etapa seguinte, então nós percebemos que valeu a pena ter, entre aspas, pagado o preço do crescimento. Amém? Vale a pena. A minha esposa no outro dia estava-me a dizer, porque ela está agora a fazer a dissertação de mestrado, e ela estava-me a dizer que se tivesse que passar por tudo, não tinha coragem de fazer tudo o que ela já fez até aqui. Não é? Porque é um caminho longo, é um caminho duro, é um caminho difícil, e às vezes há caminhos que, graças a Deus, nós não conhecemos, não é? Nem percebemos os obstáculos que temos à frente e as dificuldades que vão aparecer. Metemos-nos no caminho e vamos atravessando uma a uma, não é? E às vezes, quando chegamos ao fim, dizemos, poxa, se soubesse que era isto, não chegava aqui. Porquê? Se a pessoa conseguisse entender e perceber as dificuldades que ia atravessar no caminho, ela não tinha coragem de fazer esse caminho. Porque ela conseguiria perceber a globalidade dos obstáculos todos. No entanto, os obstáculos, eles nunca aparecem todos de uma vez. Eles vão aparecendo um de cada vez. E à medida que a gente vai fazendo o caminho, vai ultrapassando cada obstáculo, é a forma mais simples de nós chegarmos ao fim da jornada. Amém? Por isso o Senhor também disse, e muitas vezes nós homens, não sei se foi aqui que eu disse, mas se calhar foi aqui, que às vezes nós queremos conhecer o futuro. Graças a Deus, porque nós não conhecemos o futuro. Amém? Graças a Deus, porque nós não conhecemos o futuro. Há pessoas que pagam muito dinheiro para conhecer o futuro, não é? Bom, sem comentários, passando adiante. Graças a Deus que não conhecemos o futuro. Mal de nós se nós conhecêssemos o futuro. Não viveríamos o presente. Era um problema, porque só de pensar que daqui a um mês íamos ter um determinado problema, já antecipadamente estávamos a viver esses problemas, não é? E nos angustiaríamos e ficávamos, às vezes até essa angústia pode trazer doenças, não é? O nosso corpo tem a capacidade de transformar problemas psíquicos, problemas da alma, problemas mentais psíquicos da alma, e consegue transformá-los muitas vezes em problemas físicos, não é? É aquilo que eles chamam a somatização, não é? A alma, a psique é que fica transtornada, então quem paga é o soma, é o corpo, não é? Chama-se isso somatizar os problemas, e depois acontecem que percebe-se sintomaticamente no corpo um problema que às vezes não é do corpo, às vezes é de um outro foro, do foro da nossa alma. Queridos, então vamos aprender que crescer dói. Vamos aprender que Deus quer o melhor para nós. Vamos aprender que Deus quer que nós cresçamos. É duro, é difícil, mas é esse o projeto que Deus tem para nós. E vamos lembrar-nos que Deus é um Deus maravilhoso. A semana passada nós falámos que Deus é um Deus que nos corrige e nos disciplina. E dissemos porquê? Ele nos corrige e nos disciplina porque nos ama. Diga lá assim, Deus me ama. Quantos irmãos acreditam nisto? Amém? Então diga lá com mais convicção. Diga assim, Deus te ama, Jacinto. Diga o seu nome, amém? Diga lá, Deus te ama. É verdade. Olha, Deus te ama independentemente de quem tu és, do que tu fazes, do dinheiro que tens ou não tens. Deus te ama por aquilo que tu és. Esta é a maior verdade que existe à face da terra. Deus nos ama. Amém? Somos amados. Amém? Havia um cântico antigo que dizia assim, sou amado, és amado, posso amar-te também, porque aquele que tudo sabe nos amou. Não sei se é bem assim, porque eu costumo trocar. Eu costumo trocar as letras todas, não é? Aquilo, às vezes, lá em casa é um fartote de rir, não é?
troco as letras todas e às vezes aqui a cantar. Às vezes tenho que levar assim um toque da minha mulher assim ali de lado, porque já estou a trocar quando não vejo ali a letra. Ela está-me a dar um toquezinho porque estou a cantar errado. Mas é assim, sofrimento da correção e da disciplina. Eu gostava hoje de repetir algumas coisas e dizer outras coisas novas. Queria lembrar, em 1 Coríntios 11, 31 a 32, diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, dissemos aos irmãos que Deus sempre primeiro nos ensina, em segundo nos corrige e em terceiro lugar nos disciplina. Amém? E nós pais devemos sempre fazer isto. Nunca devemos disciplinar sem primeiro corrigir. E nunca devemos corrigir, ou devemos corrigir, mas primeiro devemos ensinar. Amém? Isto faz parte das leis da aprendizagem. É muito importante. E sempre que você corrija o seu filho, tenha ele a idade que tiver, é muito, muito bom que você possa dizer, olha, eu estou a corrigir-te, ou eu estou a disciplinar-te por esta razão. Amém? Porque se ele não perceber a ideia pela qual você o está a corrigir, poderá parecer que essa disciplina é injusta e poderá criar revolta no coração dele, não é? Então é muito importante que se ensine a criança, olha, eu disse que tu não podias fazer isto, porque tu fizeste, então eu agora estou a corrigir-te, ok? E é óbvio que antes de se disciplinar, se deve optar pela correção uma ou duas vezes, e depois se a criança persiste, é que deve-se conversar melhor com ela, depende do método que cada um tem de o fazer. Amém? Mas diz assim a palavra de Deus, porque aquele que comer, 27, vamos ler aqui, porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, queridos, é importante nós percebermos uma coisa. Olhe para mim um momento que eu vou lhe dizer uma bomba. Não é uma bomba. É só para vocês olharem para mim. Ouça. Nós temos algo em nós que é eterno, o nosso espírito. E temos algo em nós que é passageiro, o nosso corpo. Para Deus salvar o teu espírito, Ele não se importa que aquilo que é passageiro possa ser destruído. Ouviu o que eu estou a dizer? E eu vou mostrar-lhe pela Bíblia isto, ok? Nós valorizamos muito o nosso corpo, pois não? Quando dói alguma coisa, afeta-nos completamente. E há que valorizar o nosso corpo. Valorizar como? Cuidando do nosso corpo. Percebendo os limites do nosso corpo. Proporcionando estilos de vida saudáveis para o nosso corpo. Que nós não podemos ir para lado nenhum sem ele. Ok? Isto faz parte de outra mensagem que por acaso estou a pensar falar aos irmãos, como andar em saúde. Porque nós muitas vezes centramos a nossa atenção, como ser curados, na cura. Não é verdade? Devíamos ir um pouquinho mais cá atrás e centrar-nos na prevenção. É a mesma coisa igual à toxicodependência. Muitas vezes centramos muito na cura. E o governo muitas vezes despende milhões para curar pessoas. E gasta tostões para prevenir, para impedir, para proporcionar estilos de vida, no sentido de que os nossos jovens não cheguem sequer a tocar na droga. Entendem o que eu estou a dizer? E fugi e esqueci-me daquilo que eu ia dizer. Já sei. Estava a falar do corpo, certo? E a palavra de Deus nos mostra e nos ensina que o corpo para Deus é importante, mas não é tão importante. O mais importante é aquilo que é eterno, o nosso espírito. O nosso espírito é mais importante, porque o nosso corpo, como vocês sabem, vai ficar assim. Agora, quando eles são cremados, eles ficam dentro de um jarrinho, de uma taçazinha, não sei como é que se chama aquilo. E na realidade o nosso corpo não é nada. O que é o nosso corpo? Não é nada. O nosso espírito é eterno, amém?
E para que o nosso espírito seja salvo, Deus tem muitas formas de atrair a nossa atenção. Algumas delas é permitir que nós até possamos passar pela dor e pelo sofrimento. Muitas vezes é a única forma, como há pouco dizia, para chamar a nossa atenção e para lhe proporcionarmos a capacidade de falar ao nosso coração e à nossa vida. Olhem, a Bíblia diz aqui então que, por exemplo, temos que ter cuidado quando tomamos a ceia. Para quê? Para não nos tornarmos réus do corpo do sangue. Devemos examinar-nos. Amém? Para quê? Para não comermos ou bebermos juízo. Depois diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. O que é que isto nos ensina? Ensina-nos que, por exemplo, ao tomarmos a ceia do Senhor, devemos estar preparados interiormente. Devemos ter o nosso coração limpo, o nosso coração purificado. Isto não está a dizer que nós não podemos tomar a ceia. Está a dizer que antes de a fazermos, devemos preparar o nosso coração, porque estamos a fazer algo que é um mistério, algo místico, algo que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Então é algo muito especial, e se não fizermos, diz a Bíblia, e fala aqui de 3 etapas, fala aqui muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Vejam, primeiro, quando nós o fazemos sem estarmos bem preparados, ou sem estarmos preparados, podemos ficar fracos. Esta fraqueza está a falar de uma fraqueza física e provavelmente espiritual. Física e espiritual, não sei. Fraqueza, depois diz doença, e depois uma terceira etapa, ou seja, ficaste fraco, doente. Se não entendestes que alguma coisa não está bem, ou que precisas fazer as pazes com Deus, ou as pazes com o teu próximo, então a Bíblia diz que até há muitos que dormem antes do tempo. E como eu dizia domingo passado, este dormir não é um dormir da sesta, não é um dormir das 10 da noite às 6 da manhã, é um dormir que está a falar de morte. Então é importante que tenhamos muito cuidado. A palavra de Deus nos mostra que há determinados tipos de pecado. E vamos lá, 1 João 5,16. 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte e por esse não digo que rogue. É lá. Olha o que é que a palavra de Deus está aqui a dizer. Em primeiro lugar, está a dizer que há pecados para a morte e há pecados que não são para a morte. E aqueles pecados que são para a morte, diz que não vale a pena nós estarmos a orar por isso. Não é isto que interpretei mal ou estou a ler bem? Então o que é necessário que seja feito? É necessário que a pessoa se ponha bem com Deus. Amém? Então, daqui a pouco já lá vamos ver o que é isto, pecado para a morte. A Escritura diz que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho, não é? É uma correção que traz proveito para nós. Um dia desses eu estava a pensar no filho pródigo. Quem é que conhece a parábola do filho pródigo? É a mais linda, a mais bonita, a mais bela. É a passagem mais espetacular da Bíblia, não é? É um espetáculo aquela. E escutem, é a história de um filho que antes de ter direito à sua herança, pede ao pai a herança. Insultou o seu pai. Desejou a morte ao seu pai, indiretamente, não é? Pega na herança, aí vai ele, ala com ele e foi para uma terra distante. Diz a Bíblia que ali gastou tudo aquilo que o pai lhe tinha dado como herança. E depois sabem o que é que aconteceu? Houve uma grande fome. Não houve uma grande fome. Houve uma grande fome. Sabe o que é que aconteceu a seguir? Como houve fome na terra, ele gastou o dinheiro nas farras, não é? Nas farras, gastou o dinheiro nos regabofes, não é? Conheci ontem esta palavra regabofe. Já ouviram falar? Regabofe significa farra. Então escute, depois não tinha trabalho, não tinha comida, sabe o que é que ele fez? Pensou na casa do pai e voltou para a casa do pai. Mas o mais interessante disto tudo, sabem o que é? É que não vejo ali que é volta à casa do pai, não vejo ali assim um grande arrependimento, um grande amor pelo pai. Você vê, o que é que o apertou? O que é que fez com que ele
pensasse em voltar à casa do pai? Não foi a fome. Me parece a mim que foi a fome. Sabe? E ele voltou à casa do pai. E o pai recebeu ou não recebeu? Recebeu de braços abertos, como vocês sabem. E sabem, isto faz-me lembrar a mim que eu, por exemplo, procurei Jesus, procurei a igreja, a palavra de Deus, porque eu tinha medo de morrer. Com 10 anos, eu já tinha medo de morrer. Então, não foi um grande amor por Deus que fez com que eu buscasse a presença de Deus. Foi mesmo o medo de morrer. Há outros que tiveram outro problema, um problema físico. Há outros que tomam angústia qualquer, uns um problema familiar. A verdade é esta: Deus não se importa pela razão pela qual tu vais a Deus. Ele quer-te lá de qualquer maneira. E recebe-te, quer sejam os teus propósitos ou motivações os corretos ou os menos corretos. Ele quer-te lá de qualquer maneira. Glória a Deus. Aleluia. Ele aprecia-te, ele ama-te. Não importa se tu lá bateres à porta, ele quer lá saber se tu foste lá por causa do pão, se foste lá por causa da ferida, se foste lá por causa da prosperidade, se foste lá por causa disto ou por causa daquilo. Ele tem maneiras diferentes para atingir pessoas diferentes, porque todos nós somos diferentes. Daí a riqueza do corpo de Cristo, daí a riqueza das igrejas. Amém? Tu és uma pessoa mais calminha, mais sossegadinha. Há uma igreja para ti. Estás um bocadinho mais movimentado, há outra para ti. Amém. Nós podemos inserir-nos de acordo com a nossa personalidade no lugar certo. Amém. Porque o corpo de Cristo é isto mesmo. A multivariedade de culturas, de personalidades, de corações, de forma de estar na vida. Esta é a riqueza da igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queria mostrar-vos uma coisa interessante. Houve um homem chamado Watchman Nee. Alguém já leu algum livro de Watchman Nee? Se você não leu, leia, se conseguir encontrar. Esses livros do Watchman Nee são espetaculares. Ele diz já uma coisa que é o seguinte. Ele fala de 3 causas principais da doença. A primeira são causas naturais. Ok? Causas naturais. Há muitas causas naturais que são a fonte da nossa doença. Certo? Às vezes levantamos-nos de madrugada, por exemplo, a ir à casa de banho, aqueles que gostam às vezes, em vez de meterem o pé no chinelo, vão no chão frio para a casa de banho, depois ficam com uma constipação. Isso é uma causa natural, não é? Não há mistério nenhum. Não vamos criar mistérios onde eles não existem, não é? Causas naturais. Segundo, a opressão maligna. Eu vou falar sobre isto porque uma das causas da dor e do sofrimento tem a ver com isto. Não será, se calhar, no próximo domingo, será no outro. Mas no outro acho que é Páscoa, então provavelmente também não será. Mas é importante que nós entendamos que a opressão dos espíritos imundos também provoca enfermidades. A terceira é aquilo que nós estamos a falar, disciplina de Deus. Agora, há uma coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos. Abra em João 5, 1,14. Abra em João 5, 1,14. Em João 5, 1,14 nós vamos encontrar aqui uma coisa interessante. Estamos a falar de quê? Estamos a falar que às vezes os nossos pecados podem fazer com que nós fiquemos doentes. Ok? Basicamente isso. Às vezes o nosso sofrimento pode ter a ver com o nosso pecado. Ok? Agora escute o que eu vou dizer. Eu não estou a dizer que sim. O que eu estou a ensinar pela Bíblia que pode acontecer. Está bem? Não estou a dizer que se você, por exemplo, está a passar com uma enfermidade, que haja um pecado na sua vida. Por amor de Deus, não pense isso. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que pode causar. E vai ver agora pela palavra de Deus o que é que está aqui escrito. João 5 diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse.
estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, e é aqui que eu quero que os irmãos tenham bastante atenção: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que este texto nos dá a entender? Dá-nos a entender que aquele paralítico ficou paralítico e ficou 38 anos em sofrimento. Por quê? Porque de alguma forma houve alguma coisa que ele fez que fez com que ele ficasse naquele estado durante todo aquele tempo. Daí o Senhor ter diretamente, quando entrou naquele tanque, e há aqui um grande mistério que um dia, quando eu chegar perto de Jesus, eu vou lhe perguntar. Sabem o que é? É o seguinte: Senhor Jesus, havia tantos cegos, enfermos, coxos e paralíticos. Estavam todos ali, por que é que tu só curaste um paralítico? Nunca vos passou pela vossa cabeça, não é? É, mas está aqui, ele só curou aquele. Eu tenho para mim, não sei por que razões, sei que a razão pela qual curou este homem. Também, primeiro pelo sofrimento e dor dele de há muito tempo, e também porque aquele homem, se ele tem resolvido o seu problema anteriormente, se ele tem, como se diz, auto-julgado, auto-analisado,